uma coisa que muita gente não sabe, até quando se fala em guerra, muitas pessoas ouvem os analistas de geopolítica e não entendem o que está realmente por trás de tudo isso. Óbvio que a gente vai falar de geopolítica, vamos falar do cenário Vai econômico, falar do mundo material. mundo material, mas nós temos que fazer com que as pessoas entendam por que essas pessoas se matam tanto, o que está por detrás disso. Então, eu queria começar dizendo que Vamos falar também da parte histórica, porque isso vem lá de trás. vamos falar né? da história, vamos falar da ideologia, vamos falar de espiritualidade, de profecia e também de economia, geopolítica e daí por diante. Eu queria, se você me permitisse, começar trazendo aqui algumas declarações de lideranças, né, do nível A do Irã, para que a gente possa entender o que eles pensam, o que esses camaradas têm em relação a Israel aos Estados Unidos. Então, eu queria começar falando do próprio Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto agora há 2 dias atrás. Ele disse o seguinte, olha, é a missão da República Islâmica do Irã apagar Israel do mapa da região. Quer dizer, isso é um chefe de Estado, porque na verdade ele não é o presidente do país, mas é o líder maior, é uma república teocrática. Líder supremo. E ele fala isso abertamente. Falava. Não só falava. Ué, agora realmente não fala mais. No Tá segunda... no colo do capeta agora. Eu não vou nem falar isso. Eu falo porque agora ele já tá morto, né? Porque senão antes eu tinha medo, agora... Um segundo líder também muito conhecido é o Hassan Nasrallah. Esse é o Khamenei. Khamenei, né? Agora põe lá o Nasrallah. Tá. Que também todo mundo já viu, porque ele é conhecidíssimo, né? O que o Nasrallah falava? Ele dizia assim, se a gente juntar todos os judeus, se os judeus estiverem todos juntos, nós vamos resolver um problema, porque nós não vamos ter que caçá-los no resto do mundo. Aí ele diz, Israel é o nosso inimigo. Ela é uma entidade agressiva, ilegal e ilegítima, que não tem nenhum futuro na nossa região. E o seu destino é manifestado no nosso motto, no inglês motto significa a nossa visão, né? o slogan, que é morte a Israel. Ou seja, o que esses caras têm na cabeça? Como objetivo. Eles não querem acordo. Depois a gente vai explicar que isso está ligado à visão teológica deles do final do mundo. Se você pegar o Mohammed Hassan Khaniam, que é o representante do Khamenei, da principal fundação chamada Mustazafan, que é uma das mais poderosas economicamente do Oriente Médio, ele diz assim, nós temos feito mísseis que nos permitem, se necessário, tirar Israel completamente do seu país num grande holocausto. Nós estamos falando dos principais líderes do Irã. Depois o Mohammad Reza Naqvi, comandante de uma força paramilitar. Ele diz assim, nós recomendamos a eles, os sionistas, que façam as suas malas e voltem para os seus países. Porque se eles insistirem em ficar, vai chegar um tempo em que eles não vão ter mais nada para fazer de mala. Ou seja, nós vamos acabar com eles. De novo, o Khamenei. O regime sionista é um tumor cancerígeno que precisa ser removido. Hussein Salami, né? O cabeça da guarda revolucionária iraniana. Você sabe que a guarda revolucionária é como se fosse um exército, mas é um exército que não tem a finalidade de proteger o Irã. Tem a finalidade de proteger o regime dos ayatollahs. Né? São 190 mil homens altamente treinados, com economia própria, com empresas em todo o mundo. Ou seja, esses caras têm exército, têm armas, têm muito dinheiro. E esse cara, que era o chefe, porque acabou de ser morto também, diz assim, nós vamos caçar vocês, israelis, de casa em casa, e nós vamos nos take revenge, nós vamos nos vingar de cada gota de sangue dos mártires da Palestina. Este é o ponto inicial em que as nações islâmicas vão ter um despertamento para a sua derrota. Quer dizer, todos esses líderes, eles não estão falando de acordo de paz.
Eles não querem acordo de paz, porque simplesmente eu sou um Não religioso. quero uma convivência pacífica. Eu sou um religioso, mas eu acredito, ô Vilela, que não tenha nada que seja mais poderoso para levar o indivíduo ou fazer o bem ou fazer o mal do que uma convicção religiosa. Se você chega para o camarada e fala assim... Ideologia não é tão forte quanto? Não, porque ideologia chega um momento que você pode questionar. Mas Deus você não questiona. Por exemplo, até dentro da religião evangélica. Às vezes você chega para uma pessoa e fala, você está fazendo errado. Se ela virar para você... Denominação você muda. Isso. Mas se a pessoa virar para você e falar, Deus me mandou fazer, acabou a conversa. Como é que você vai dizer, não, Deus não mandou? Não, Deus mandou. Tá. Agora, dentro de uma religião, porque você sabe que o Islã ele tem várias facções, mas duas principais. Xiitas, os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os mais radicais. Eles acreditam que eles são os descendentes diretos do próprio Maomé, né? E que, para que haja o final do mundo, eles precisam gerar o caos. Porque um dos principais aspectos da teologia islâmica xiita é que virá o último imã, que é o 12º imã, e que ele só vai aparecer no meio de um caos apocalíptico, no meio de uma jihad, que é a Guerra Santa. Então... o Hussein Sheikh Lesman, tá? Que ele é um advisor, que ele é um conselheiro, né, dos negócios estrangeiros, Foreign Affairs, ele diz, a nossa posição contra os usurpadores sionistas, o regime dos usurpadores sionistas, não mudou de forma alguma. Israel tem que ser aniquilado e este é o nosso principal slogan. Ou seja, por que eu estou trazendo aqui esses pronunciamentos, que eu fiz um levantamento na internet? Uma pesquisa. Tudo. Pesquisa por quê? Porque as pessoas leigas que estão vendo, muita gente vem e fala, não, isso aí é os Estados Unidos que está querendo acabar com a China, mitigar o petróleo deles, isso é uma guerra de poder. Também. Mas, na verdade, a gente sabe que isto é uma guerra espiritual e uma guerra religiosa. Então, isso me leva à segunda reflexão. O que todo mundo precisa saber, Vilela, é que eles querem apressar o Apocalipse. Conscientemente ou inconscientemente? Conscientemente. Qual é a vantagem? Então, é isso que eu quero te explicar, porque eu não estou dizendo que todos os muçulmanos são assim, tá? Eu tenho convicção de que tem grande parte do mundo muçulmano que não concorda com isso. Tanto é que hoje mesmo no Oriente Médio, né, os Emirados Árabes estão contra o Irã. Ou seja, eles não querem produzir o caos. Mas os xiitas, o xiismo, ele acredita, primeiro, eles são anti-ocidentais. Eles chamam os Estados Unidos de o grande Satã e Israel de o pequeno Satã. Eles acreditam... A própria Revolução Iraniana, que aconteceu em 79, quando eles depuseram Shah Reza Pahlavi, que era um rei, vamos dizer assim. O Irã não era um país democrático, mas era muito mais aberto para o Ocidente. E, à época, o Irã começou a ter problemas econômicos sérios, problema de inflação, a gasolina subiu muito. E os religiosos aproveitaram isso para dizer o seguinte, olha, nós estamos acabando economicamente porque o Shah Reza Pahlavi está fazendo acordo com o Ocidente e está maculando, né, a santidade do Irã. E aí o Khomeini veio, fez a revolução. Está muito secular. Está muito secular, nós temos que acabar com isso. Ele entrou, criou o regime, criou a guarda revolucionária. Eu imagino que não foi radical logo do começo, foi... Não, eles entraram e eles tinham o apoio total da população e foi radical. É mesmo? Logo de começo, cara. Eles foram apavorando todo mundo que era contrário. Só que ao longo dos anos foi ficando pesado. Tanto é que hoje grande parte da população não aguenta mais falar de Ali Khamenei, não aguenta mais falar de guarda revolucionária, não aguenta mais falar de xiismo. Tanto é que você vê que no mundo inteiro existem iranianos celebrando juntamente com os judeus. Por quê? Porque morreu o Ayatollah Ali Khamenei. Então, assim, quando eu digo que eles querem apressar o Apocalipse, eles acreditam piamente que o 12º imã ele só vai aparecer no meio dessa jihad islâmica. Ah, tá.
ele só vai aparecer no meio de um caos de uma guerra. Então, quando eles provocam a guerra, eles estão querendo apressar a vinda desse 12º irmão.